Você pode estar no terror agora. Você está ouvindo essa palavra? Deixa o terror te voltar para Deus. Porque é melhor ouvir essa palavra no terror vivo do que lembrar dela no inferno. Igual o rico, quando se viu lá e olhou para o Lázaro e pensou, eu podia estar do outro lado. Mas ainda vou tentar fazer algo para impedir meus irmãos de virem para cá. Opa, não dá mais para fazer nada. Agora eu estou morto. Você sabe o que fazer. Então faça. Vamos falar com Deus, com seus olhos fechados e as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor me prepara como odre novo para receber o melhor vinho. Diga, o melhor Ele guardou para mim até agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Essa passagem, ela lembra demais a passagem do Lázaro. Não o que ressuscitou, mas o que morreu e não ressuscitou.
aliás, né? O que vai ressuscitar com Cristo, né? Lembra da passagem de Lázaro, o mendigo? Que ele está ali, ele tem uma vida conformada, mas piedosa. Ele até, nas atitudes, ele foi um homem limitado, passivo. E, se tem alguém que foi passivo, foi o Lázaro, porque ele não fazia, ele dependia, né? Ele estava mais na condição de um parasita do que de um homem. Então ele se acomodou ali, a casa, né, daquele rico. E aqui nós vemos o rico eu posso comparar esse rico da parábola com Saul. Pega aqui agora e faz essa comparação. O rico viveu do jeito que ele quis. Não deu ouvidos à palavra de Deus. Não tomou para si o conhecimento revelado, porque, conhecimento revelado está passando. Está passando aí, Você está vendo ou não? Você que estiver na transmissão aí agora, estiver só ouvindo agora, pegue e olha para o celular, olha para a televisão, está vendo ou não? Está passando, Está passando. O conhecimento revelado de Deus para você está passando. Esse culto aqui, ele ainda vai estar no livro lá do Senhor, vai ser usado. Lembra que você foi chamado a atenção para que você parasse e observasse. E foi dito para você, o conhecimento revelado está o quê? Passando. O que significa isso? Eu estou tendo uma oportunidade de olhar para o que Deus está me mostrando. Eu estou tendo a oportunidade de dar ouvidos, de tomar o conhecimento revelado para mim. De não ser mais, na minha vida, apenas uma frase. De ser apenas as frases que eu posto na minha rede social e eu até tiro curtidas e admirações, porque as pessoas veem versículos, veem frases que eu até ouvi num culto, que eu ouvi numa pregação, mas que eu ainda não tomei, eu não tomei para a minha vida, eu ainda não peguei para a minha vida, para viver. Não, eu vou viver isso aqui. Eu não vou ficar só na observação, na admiração, mas vou pegar para a minha vida. Vou trazer para mim, vou refletir e vou, como nós ouvimos ontem, eu quero ser feliz. E quem é feliz? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus que ouviu. Porque a verdade é que se você não praticar a palavra, você vai praticar outra coisa. Já está praticando, na verdade, né? Está praticando a herança cultural do lugar, está praticando a carga, né, mental de uma família, pode ser a do seu pai, pode ser a da sua mãe, pode ser a dos seus tios, pode ser a do bairro que você foi criado. Veja que isso é muito forte aqui, né? Você ouve muito falar de duas regiões, né? Que o pessoal sai daqui, né? Para quem assistiu bastante filme americano, série, essas coisas, você ouve falar lá do Brooklyn, né? É ou não é? Brooklyn quer dizer uma região ali de Nova York e tal.
Você ouve falar do Texas, são regiões, são lugares onde as pessoas... eu cresci em tal lugar. Porque lá é assim. Quando, na verdade, no reino de Deus... Lembra quando Jesus foi indagado pelos discípulos sobre casamento? E ele disse, no reino dos céus não será assim. Eles preocupados, né? Quem vai ser o marido de uma mulher que casar mais de 3 vezes, 2 vezes? Não me lembro agora a quantidade de vezes. Quem vai ser lá? Não, no céu não é assim não. No princípio não foi assim, então volta lá ao princípio. O céu não tem a ver com o que nós observamos hoje. O céu não é. No céu ninguém vai ter tempo para correr atrás. E aí voltamos para a passagem. O rico, quando viu no que tinha dado, porque você é livre para fazer escolhas, mas está preso à consequência delas. Você é livre para escolher. Eu quero ir para lá. Vai. Não, agora eu quero ir para outro lado. Vai. Mas você está preso às suas escolhas. Você é livre para escolher, mas não está livre das consequências das suas escolhas. Então, o rico, quando pediu, fiz do meu jeito, vivi para um propósito, para o dinheiro, para o prazer, para os benefícios do prazer, e agora eu me encontro aqui no Hades. E eu vejo o Lázaro, aquela pessoa que teve uma vida, regrada, vivendo do lado do Abraão. Deixe-me, manda o Lázaro avisar meus irmãos. Lembra? Manda ele avisar meus irmãos para que eles não venham para cá. Não. Eles têm os profetas. O Saul, enquanto tinha o profeta, ele deu ouvidos? Não. Enquanto tinha a palavra, enquanto ele tinha cabeça, enquanto ele tinha opções, estou bem, tenho autoridade, tenho poder, tenho tempo. Eu quero todo mundo dizendo aqui na transmissão, diga eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Se você está ouvindo isso, você tem tempo. Você tem tempo de vida, você tem tempo para fazer a escolha certa, você tem tempo de evitar o que aconteceu com Saul e com o rico da parábola. Graças a Deus. Eu já ganhou o dia já. Ganhei o dia. Eu tenho tempo. Eu tenho essa condição. Eu não estou morto. Eu estou ouvindo um culto. Ao vivo. E quem estiver ouvindo depois também, depois que for postado, também. Está ouvindo? A menos que Jesus tenha voltado, né? Jesus voltar aí já não vale mais isso. Mas eu acho que quando Jesus voltar, uma das primeiras medidas que vai acontecer é que as redes sociais, as big techs, elas vão remover tudo que diz respeito a Jesus. O que vai, eu não sei se vai aumentar ainda mais o tormento das pessoas que tinham ouvido a palavra, ou se vai ser até um alívio para elas não ouvirem de novo, verem que estão vivendo o que elas tinham ouvido que aconteceria, Então, você tem tempo, graças a Deus. Você tem a condição de agora parar, de analisar.
de fazer o que deve ser feito. Diferente do mendigo, diferente do rico, da parábola do mendigo Lázaro, e diferente do Saul. Porque agora vamos para o Saul. O Saul não estava morto, mas ele teve um tempo, e ele tanto teve, que ele mesmo tomou a decisão e implantou rigidamente a lei de que não era mais permitido consultar espíritos no território de Israel. Veja que assim, ele acabou com isso. Não aceito mais, não quero mais. E até quem fazia, vivia disso. Veja que ele não teve problema em mexer com algo que até fazia parte da vida financeira das pessoas. Ele teve coragem, ele teve a atitude ali, ele teve a força, né? Não, isso aqui eu não aceito mais, isso aqui está errado, isso aqui não pode, Deus condena, isso não é bom para o país. E aí eu lamento, nesse caso pelo nosso Brasil, né? Porque aquela história, né? O atual governo já começou nos trabalhos, né? Na consagração ao diabo. Imagina em que condição, não é por acaso que a cada tempo, né, o degrau desce um degrau. E aí imagina a pessoa que é crente, que conhece a palavra e que não está escondido no esconderijo do Altíssimo, que aí se coloca à mercê da proteção espiritual do governo. Porque quando você não tem uma ligação direta e ativa espiritual, você está se colocando na ligação espiritual de quem está te governando. É ou não é verdade? Você trabalha numa empresa que a pessoa serve a deuses e tem situações, e você não tem uma vida com Deus, você não tem ali uma vida ativa com Deus, você se coloca debaixo daquela cobertura espiritual, daquela que é a tua liderança mais forte. Você não busca Deus ativamente, não ora, não clama, não jejua, não está meditando dia e noite na palavra, como o Senhor mandou Josué. Você está se colocando debaixo da liderança e da cobertura espiritual de quem está te governando. Quem te governa? Teu prefeito, teu governador, teu presidente. Você vai dizer, mas eu não tenho controle da fé do presidente, mas você tem da tua ou não? Da tua fé você tem controle? Então se mova. Então pare de ficar dependendo de notícia e do que ele faz ou não faz e faça você a sua parte. Faz você a sua parte. Porque aí você não vai ficar à mercê da cobertura espiritual do país, da amarração espiritual. E aí tem muita coisa, né? Tem gente que está num bairro que é aquele bairro carregado, tem gente que está numa empresa que é aquela empresa carregada, tem gente que está no país. E aí, como é que faz? Como é que você muda do país? Se tem um negócio que está difícil aí, é visto, hein, gente? Visto é um negócio aí. Quem já passou pela reprovação lá no consulado sabe. Tá aqui, a gente tem testemunhas aqui, ó. Quantas vezes que bateu lá na trave? 4 ou 5? 4? 4 vezes. Passou na quinta. É isso aí, ó. Tá vendo? Passou na quinta. Quando parou de depender espiritualmente de outras, né? Depende de Deus. Opa, agora passou. Amém. É isso aí. Aí, perfeito, ó. Antes tarde do que a morte, né?
Então veja, ó, conhecimento, a visão certa, o Saul tinha, eu sei o que fazer. E hoje é o dia de você ter claro isso. Tá aí o título já, viu? Não precisa me perguntar depois. Eu sei o que fazer. 2 pontos. Então, vírgula, eu faço. O Saul sabia o que fazer. E ele até fez lá atrás. E esse é um dia de resgate de coisas que você fez lá atrás. De coisas que você já teve o entendimento. Ó, isso aqui é necessário. Isso aqui é devido. Isso aqui é o correto. Isso aqui é o que eu devo fazer. Então eu faço. Eu não disse aqui, ó, presta atenção. Eu não disse, isso aqui é gostoso. Eu não disse, isso aqui é fácil. Eu não disse, isso aqui agora é agradável. Não. Isso aqui é correto. Isso aqui é bom. Isso aqui é necessário. Eu faço. E eu estou falando da palavra. Para o rico do Lázaro, quando ele manda avisar meus irmãos, não. Eles já têm. Você foi avisado e eles também estão sendo avisados. Lembra que eu falei para você? Todo mundo tem acesso ao conhecimento revelado. Ainda que tenha sido uma única vez. Um culto, um vídeo, uma palavra, um conselho. Mas nós aqui, nós não temos acesso uma vez. Nós temos acesso por muito tempo. Tem gente que hoje a consciência está cauterizada e a pessoa não, ela está fechada para a palavra, ela está fechada para a direção espiritual, mas inclusive, como aconteceu com Saul, isso se deu devido a tantas rejeições e negações de não quero, não, eu me viro, não, eu me cuido, não, eu sei o que é melhor para mim. Ô Pai, pelas tuas palavras, está em Mateus 12 isso, 37, e pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lembra do Davi, quando Natã foi falar com ele? E ele disse que pague 4 vezes. Ontem ainda, né, quem assistiu o programa das mulheres, ouviu, né, a palavra, olha o que você está falando. Olha o que você está falando. Cuidado com o que você fala. De si, do seu casamento, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Davi disse 4 vezes, perdeu 4 filhos. Perdeu porque falou. Quanta gente que hoje está vivendo o que falou. Ah, porque isso aqui não é nada. De que me adianta esse direito de filho mais velho? Perdeu. Então, quantas vezes que o Saul mesmo, ele deve ter ouvido Samuel e, não, para que eu preciso? Para quem viu, né? Tem uma série aí, que se você tirar ali uns 40% de aumento de invenções, né? Como é que a bispa chama isso mesmo? Licença poética, isso aí. Se você tirar 40% de licença poética, ela te ajuda a ilustrar. Eu vi a tal da casa de Davi. Então, eu disse quanto por cento?
Tem 40% ali de licença poética. Tem coisa ali que só de você... A primeira cena da série, você sabe, não foi assim. Já começa aí. Eu assisti porque insistiram comigo, não vê tal, me fala... Porque a primeira cena eu ainda falei assim na hora, falei, não vou ver isso não. O que é isso aí, meu Deus? Não teve isso aí não. Primeira cena, assim, ó, primeira. Vai falar, primeira cena, você fala, não foi assim. Mas depois que você vai vendo, você fala, ajuda a ilustrar. Não é tudo aquilo. Tem coisa ali que você vê que... Primeiro essa parte romântica, né? Aquela coisa que um vai ficar lá na madrugada com o outro, né? E aquela coisa de ensinar e tal. Algumas coisas, como foram colocadas ali, né? Você vê uma participação, inclusive, de mulheres ali que não era assim não era daquela forma naquela época, não era daquele jeito, né? Mas enfim, como se diz, precisa vender, não daria para colocar só no caso de Davi, eu acho até que daria, tem muita coisa, né? Muita história, tem muito evento acontecendo, né? Mas enfim, para quem viu, ajuda a ilustrar isso aqui, o Saul, ele desprezando, isso talvez é o propósito, pelo menos dessa temporada, eu creio que ajuda a entender uma coisa aqui. Quando Saul ele estava em alta, quando ele vencia os filisteus, ele desprezou o poder, a força e a autoridade da palavra que ele tinha recebido para estar fazendo o que ele estava fazendo. Porque Deus levantou Saul para derrotar os filisteus. Então, não foi treinamento, não foi estratégia, não foi... Isso também a série ajuda você a ver. Isso ajuda. Por isso que eu falo, tem 60%, então dá para você assistir, dá para pegar algum conteúdo ainda. É muito interessante você ver os israelitas indo para a batalha, a bispa já falou sobre isso, que contra os filisteus, quando você vê os dois exércitos, daquela forma, né, que os exércitos, um ficava de um lado, todos eles ali, né, aquele ajuntamento, onde você viu o exército filisteu, por exemplo, você via o que hoje você vê o exército de Israel. Você viu um exército alinhado, homens ali que iam preparados e que você via, foram treinados, inclusive mostra lá, né? Tem um momento ali que mostra o treinamento dos filisteus. Então você vê ali que os filisteus eles treinavam e as armas deles, você vê todos eles com grandes escudos, com espadas e com lanças. É ou não é verdade? Os filisteus estavam lá, assim, aparelhados. Quando você olhava para o exército de Israel, como é que você viu o exército de Israel? Os homens com umas tábuas, né, de madeira, né, com cipó amarrado. Você via homens com pás e com rastelos. É ou não é verdade? E você não via eles com roupa ali, né, como um exército. Você via cada um, que assim, o agricultor, o lavrador, o pastor das ovelhas, o seu fulano de tal lá, cada um vinha com o que tinha. Ninguém, você via do lado de Israel, não tinha não era uniformizado, né? Não tinha uniforme, não tinha roupa de guerra, não tinha arma de guerra. Então, assim, é uma estupidez, não é nem estupidez espiritual, é para a vida. A pessoa que chega naquele nível de conquista que o Saul tinha chegado,
não perceber, eu não sou isso tudo. O meu exército não é isso tudo. Se eu estou onde eu estou, se eu venci o que eu venci, é a história que a bispa falou agora esses dias atrás, acho que domingo retrasado. Eu sou o jabuti no poste. Talvez você que escuta essa expressão e fala, né, igual eu vi alguém colocando, quando a bispa fala tal coisa, eu não entendo, né? Deixa eu te falar, quando você não entender alguma expressão, no culto, quando você não entender alguma expressão no programa, existe uma equipe de atendimento. Você pode sair dali e falar, eu gostaria de um atendimento. Eu gostaria de falar com alguém, né? Tem um Disque Vida da igreja. Inclusive, o pessoal coloca, né, o telefone e você pode ali entrar em contato, tá? Não precisa ficar anos esperando até alguém falar de novo sobre aquele assunto e aí então você entender. Então, o que ela quer dizer com jabuti no poste? Se você vê um jabuti agora, vamos falar óbvio, se você vê um jabuti no poste, como que ele subiu lá? Sabe o que é um jabuti, né? Parece uma tartaruga. Maior, grandão, né? Você consegue imaginar uma tartaruga no poste? Será que a tartaruga consegue subir no poste? Não, vamos falar melhor. Você consegue subir no poste? Você imagina a tartaruga, né? Com aquelas perninhas, aqueles bracinhos, não tem nem garra, nada, né? Se está lá, alguém colocou. O que significa? Deus colocou. Quem colocou? Deus. O Saul era o jabuti no poste. Quem que fez ele conquistar, vencer tantas batalhas? Deus. Só que quando ele chegou lá, quando ele estava por cima, quando ele tinha conquistado territórios, você vê ele desprezando a palavra. Você vê ele menosprezando a palavra. Então, ele, por um lado, ele até tomou decisões lá, não aceito médiuns, tal. Mas a palavra que vinha para ele do Samuel, as direções da palavra que vinham para ele por parte do Samuel, quando ele estava bem alta, ele desprezava. Ele não as recebia mais. É como se eu não preciso mais de Deus. Olha onde eu cheguei. Olha o que eu conquistei. Olha quanto eu ganho. Olha para o meu casamento, como a minha mulher me ama. Olha para os meus filhos. Como que os meus filhos estão bem, está tudo equilibrado em casa. Olha para a minha saúde, olha para o meu corpo. Como eu estou bem, eu estou belo, eu estou bonito, eu estou forte, eu estou aqui, está tudo em dia, meus hormônios, né? Estou tomando tudo que está em alta aí, o que pode, o que não pode, né? E estou fazendo, estou andando, estou malhando, estou fazendo isso e aquilo. Aí, de repente, uma coisa dá errado. E a Bíblia diz assim, pois um abismo chama outro abismo. E aquele outro abismo chama o quê? Outro abismo. Que chama o quê? Outro abismo. E aí, se eu continuar perguntando, a gente vai ficar aqui até a meia-noite. Que foi o que aconteceu com Saul. Aí ele vê que ele perdeu. Ele perdeu a unção. Ele perdeu aquela força, porque aquela força nunca foi dele. Aquela força nunca teve a ver com ele. Aquela força era para
cumprimento de um propósito de Deus com aquele povo, para aquela nação, para manter aquela terra a quem ela pertencia, que era ao povo de Deus. A primeira coisa que nessa batalha que ele estava contra, mais uma, né, como tantas contra os filisteus, ele mesmo vê, eu estou com medo. Mas ele não tinha conquistado várias vezes antes? Você vai falar, mas a gente tem medo. Eu já ouvi num culto, já aqui na igreja, que a gente vai continuar tendo medo. Mas tem aquele medo que faz parte do novo. Tem um medo que faz parte do desconhecido. Sempre vai haver. Você está vendo agora, você vai ver várias pessoas falando isso aqui agora, né? Ontem, inclusive, a Mariana falou no programa. Ontem eu ouvi de outra pessoa, um homem, né? Daqui uns dias eu mesmo vou ter que viver isso. Quando você vem para cá, dependendo do tempo que você fica, passa um tempo, você vai ter que tirar a carta aqui. E a carta aqui, dizem que ela é muito mais fácil do que no Brasil. O processo, a maneira, né? Muito mais fácil. Diferente de como é na Alemanha. A Alemanha é bem mais difícil que a do Brasil. Aqui não, aqui é muito mais fácil. Só que tem, tanto na teórica, você viu que a Mariana falou, que ela tinha repetido uma vez, não são poucas as pessoas que reprovam aqui na teórica. No Brasil, dizem que para a pessoa reprovar na teórica, ela tem que ter um nível já quase de retardamento, né? Porque é muito fácil. Então, espero que ninguém aqui tenha reprovado, que alguém ali se manifestou, né? Nenhum brasileiro aqui. O sangue de Jesus tem poder. Não, mas o que eu estou falando não é o meu pensamento, não, viu? Eu já ouvi isso aí, tá, gente? Então, alguém que estiver assistindo aí também, eu lembro da época que eu fiz, era fácil demais. Meu Deus. Era tão fácil que quando eu terminei aquele cursinho lá, falaram assim, ó, você pode fazer a prova tal dia. Eu falei, por quê? Falaram, mas se quiser fazer agora, eu falei, não, eu vou fazer agora. Não, isso aqui não dá não para... não dá para... né, não precisa nem esperar. A prova que eu estou falando é a do CFC, tá, gente? Não é a teórica, não. Agora que eu lembrei, no Brasil são 3 provas. Prova do CFC, prova teórica, que aí sim essa é difícil, e a prova prática. A que eu estou falando é do CFC. Não a teórica em si. Aqui são 2 só, que é a teórica e a prática. E aí ela falou, né, reprovou, enfim, aqui várias pessoas reprovam, e esse é um medo que é normal. Porque você vai falar, mas já fiz isso antes. Não, mas isso aqui agora, primeiro que é inglês. Ah, não tem lugar que você traduz. Sim. Mas tem placas aqui, por exemplo, que não tem no Brasil. E aqui algumas regras de trânsito são o contrário do Brasil. Eu dei uma olhada naquele livrinho que você recebe para estudar, tem coisa que é o contrário. Então, se a pessoa vai naquela, não, porque eu já dirijo há tantos anos, porque eu sei, se você não se prepara, por isso que tanta gente reprova, porque às vezes você vai na base que você tem de lá, e tem coisas que é exatamente ao contrário. Né? Algumas regras aqui são contrárias, algumas situações aqui, quando você se depara, não é igual. Então, tem algumas coisas, inclusive, que você até pensa, meu Deus do céu, como que, pelo menos parece que o Brasil é mais sensato, né? Algumas coisas, inclusive as que dizem respeito a primeiros socorros, a saúde, né, emergência, parece que é mais sensato no Brasil. Então, você vai fazer uma prova dessa, que você nem lembra mais quando você fez a primeira,
que tem uma chance de você ser reprovado, de dar errado, dá medo? Dá medo. Esse medo você vai ter até o fim da vida, cada vez que passar por esse tipo de situação? Vai. Mas não é aquele medo espiritual de que não vai dar certo. O medo que o Saul teve tá faltando alguma coisa que eu sempre tive dessa vez. Dessa vez eu não vou passar por esse povo. E isso refletiu. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando você não se coloca debaixo de uma cobertura espiritual ativamente, você se coloca debaixo daquela de quem está te liderando. Está escrito e nós lemos. No 5. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Então, o que você vê no Saul, depois você vai ver lá na frente, que os soldados estavam também com medo, apavorados, se escondendo. Por quê? Quem os liderava? Quem se colocou? Então, você não via o povo aqui buscando a Deus, e o povo estava folgado nas regras, como Saul. Cumpri com essa regra, eliminei os médiuns, tirei isso aqui da minha vida, eu fiz lá atrás, sabe? Eu tomei uma decisão lá atrás, que valeu lá atrás, que foi um impacto, foi impactante lá atrás. Só que e o que eu sei hoje que eu não estou fazendo? Quando Saul devia ter eliminado com Agag os amalequitas, ele não fez. Porque agora ele se colocou entre ele e o conhecimento revelado que Deus já havia dado a ele. Isso aqui não, isso aqui nunca, não vou aceitar ídolo, não vou aceitar idolatria, não quero nada contaminado, igual foi lá na conquista da Terra Prometida, começando por Jericó. Não permita nada contaminado no meio de vocês. Mas é valioso. Não, mas é bom. Não, mas custa caro. Não, mas todo mundo fala que é bom. Opa! Você quer viver como todo mundo? Você quer contar com o que todo mundo conta? Não, então faz o que eu estou falando. Consagra para a destruição. A gente tem que estar muito atento a tudo que Deus fala conosco na Bíblia, em orações que nós vamos a Deus e Deus nos dá uma direção, tira. Num culto, quando nós entendemos, isso aqui é consagrado para destruição. O que significa destruição? Remova da sua vida, retira da sua vida. Elimina da sua vida, sabe? Pega o que está dentro, que você entende, e joga fora. Tira a palavra da tua boca, que não cabe mais na tua boca. Tira o pensamento, as imagens mentais que ainda estão na tua mente, que você fica voltando, refletindo. Tira. Eu várias vezes atendi homens e até algumas mulheres que viram tanta imagem suja, imoral, que logo no momento que as pessoas iam orar, voltava aquelas imagens. Sabe, imagens de cenas explícitas e as piores cenas. As piores, as mais absurdas. A pessoa, às vezes eu vou orar, na hora que eu vou orar, aquilo vem na minha mente, fica voltando na minha mente. Entrou, não entrou? Tem que sair. Você vai ter que ser agressivo com isso. Você veio na tua mente, você vai ter que gritar. Sai! É isso aí, você vai ter que falar. Mente não vence mente.
mas palavra vence mente. Está entendendo? Sai, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder agora sobre os meus pensamentos. Não, mas é que às vezes eu vou orar só, no meu pensamento. Não é o bastante, você vai ter que ser agressivo. Você foi agressivo para ver o que não devia. Você foi profundo em algumas coisas. Agora vai ter que ser profundo também na reação. Falar, declarar e declarar mais. A tua mente não resiste à tua voz. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Limpa, Senhor, os meus pensamentos. Não tem como. Você vai ver que vai ficar uma folha em branco. Aí você vai poder orar. Aí já estava falando, continua falando. Eu abençoo, eu peço, eu agradeço, eu declaro, Senhor faz. Continua já orando em voz alta, quando você tiver que fazer isso. Tem coisa que você sabe lá atrás você fez? Retoma. Não o que você fez, que está feito. Mas retoma aquilo que você sabia. Espera aí, isso aqui eu preciso. O que eu removi, o que eu tirei, agora eu pego de volta. Porque eu tenho uma necessidade, porque eu estou passando por algo. Uma coisa não conserta outra coisa. A Bíblia diz, primeiro que a gente está na vantagem com relação ao Saul. E eu já falei, você tem tempo, você tem oportunidade, você sabe o que fazer, então faça. Onde que eu caí? Me desviei. Vou voltar. Onde eu caí? Parei de orar, vou voltar a orar. Onde eu caí? Comecei a ver isso, a fazer isso, a falar isso, me envolvi com tal coisa. Sai de lá e volta para o caminho certo. Porque aí você não vai precisar recorrer a nada que antes você já eliminou da sua vida. Eu já conheci gente que saiu do caminho da macumbaria. Veio para Deus e depois de um tempo voltou para a macumbaria. O fim desse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa é pior do que quem nunca saiu. Por quê? Porque o conhecimento que tem. Saul não terminou bem. Foi o primeiro rei de Israel, Saul teve muitas vitórias. Mas ele terminou ali, numa batalha vergonhosa para ele e para o filho dele, que era por ele para ser o seu sucessor. Terminou de forma lastimável. Por quê? Porque ele se afastou da palavra. E ele não se voltou para a palavra. Não adianta buscar alguém, não, porque agora eu vou falar com fulano, com Beltrano. Não, ninguém muda a sua vida. O pastor que você busca atendimento, o obreiro, o bispo, ele não tem poder de mudar a sua vida. Ele tem a opção de te aconselhar. Você pode pegar o conselho, tomar para você, cumprir, fazer, e aí você ter resultados. Mas ninguém tem esse poder. Samuel não poderia mudar, se ele tivesse vivo, a condição de Saul. O Samuel verdadeiro. Não o que ele pediu para invocar aqui. Como que uma coisa morta pode salvar uma viva? Não adianta buscar em coisas mortas vida, porque você não vai encontrar, você vai encontrar laços para a sua vida. Você vai pegar e vai cair em armadilhas. O rico pediu, deixa voltar e avisar meus irmãos. Não, eles têm algo vivo lá avisando eles. O Saul buscou o Samuel que estava morto. Não. Samuel não pôde ajudá-lo. E teve o Sansão, hein? O Sansão que foi buscar coisa doce do que estava morto. E aquilo já foi um princípio de quebra de aliança. Você não vai encontrar vida onde está morto.
Tem coisa que morreu, vira essa página. Ouça a palavra é viva e eficaz. A resposta para a tua vida está na palavra. Não, é porque eu queria uma coisa, porque eu vi, porque tem isso que as pessoas falam que você vai ter, que é a chave, que é o plano, que é a ferramenta, Ok, legal. Mas nada é como a palavra. E às vezes a gente quer que a palavra seja igual a uma aspirina. Você tome e que aquilo já em minutos te alivia. Não, a palavra te dá um norte. Mas é o cumprimento dela que vai definir, que vai delinear e que vai determinar a sua vida. Não é um culto que vai mudar a sua vida. Não é um momento que vai mudar a sua vida. É a prática ininterrupta, constante. Não adianta fazer uma coisa e parar, não adianta impactar, fazer para inglês ver. Eu fiz, vocês viram, tal, eu fui rígido, eu fui zeloso. Não, eu vivo assim. É isso que Deus espera de nós. Eu vivo a palavra. É o que ele falou para o Josué, é o que ele falou para o Saul. E por um tempo, Saul viveu assim. Depois, quando ele estava bem, sabe quando você pensa? Não tem como eu perder todo o dinheiro que eu ganhei. Não tem como minha família se dissolver. Não tem como eu perder esse lugar que eu conquistei. Não tem como isso aqui dar errado. Infelizmente, tem. Então, a palavra te levanta. A palavra te sustenta. A palavra estabelece. A palavra leva você à permanência. Você sabe o que fazer. Então faça. Não se desvia, não se perca. Não se solte. Não fique debaixo de uma cobertura espiritual que vai te trazer peso, dor, maldição. Mas faz o que você sabe. E agradeça a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor. Eu não preciso chegar no estado do rico. Eu não preciso reconhecer a palavra no inferno. Aí vai ser tarde. Eu não preciso reconhecer a palavra depois de uma grande perda e eu ver que eu estou impotente diante de uma situação, porque eu estou apavorado, porque eu não tenho o que fazer. Quem está comigo está apavorado e está com medo também. É uma dádiva a gente ouvir uma palavra como essa e já poder tomar as rédeas que a gente tinha soltado da vida quando deixou o espiritual em segundo plano e voltar e colocar o espiritual em primeiro lugar. Em dar a Deus a prioridade da nossa vida. Se Deus tem a prioridade da sua vida vai ser abençoada. Como nós ouvimos ontem. Mas aquele que a ouve e a pratica será feliz em tudo o que fizer. O Saul estava feliz aqui? Por quê? Porque não estava cumprindo a palavra. Já o Davi podia estar assim. Aparentemente, o Davi estava no bico do corvo, mas ele estava bem. Porque ele estava bem com Deus, porque ele estava em dia com a palavra. Davi estava morando com os filisteus, lutando pelos filisteus. Mas ele estava bem, ele não tinha esse medo, ele não ficava apavorado. Porque ele estava cumprindo o que Deus mandou, ele estava fazendo o que Deus mandou. Saul não. Saul tinha coroa, tinha trono, tinha palácio, tinha o exército, tinha dinheiro, as propriedades e terras de Israel, mas não estava bem com Deus. Por isso, o medo, o pavor, e medo mais pavor igual a terror. Você pode estar no terror agora. Você está ouvindo essa palavra? Deixa o terror te voltar para Deus. Porque é melhor ouvir essa palavra no terror vivo do que lembrar dela no inferno. Igual o rico, quando se viu lá e olhou para o Lázaro e pensou, eu podia estar do outro lado. Mas ainda vou tentar fazer algo para impedir meus irmãos de virem para cá. Opa, não dá mais para fazer nada. Agora eu estou morto.
Pouco tempo depois, o Saul morreu também. Porque ele não tinha mais coração para se voltar para Deus. Veja que ele nem acreditava que ele encontraria Deus. Quando ele fala que ele buscou a Deus Deus não falou com ele por sonhos, por Urim, nem por profetas. É porque ele não buscou Deus. Ele buscou vitórias para aplacar o terror que ele e os seus soldados estavam. Percebe a diferença, não? Ele não buscou Deus, Senhor, eu preciso do Senhor. Vamos lembrar, Davi, na pior fase da vida dele, o que ele falou? Senhor, eu preciso de vitória, porque o povo está vendo que eu estou vivendo uma vergonha, foi isso? Tira de mim, Senhor, pode tirar. Eu vejo, não está escrito, eu vejo assim, Senhor, se isso aqui estiver me atrapalhando, tira tudo de mim, tira reino, tira coroa, tira manto, só não tira de mim o teu, porque se alguma coisa que está me prendendo, talvez eu não percebi, eu não vi que eu me deslumbrei, eu me perdi, tira de mim, mas não tira o teu espírito. Quer dizer, eu quero Deus. Olha a diferença. O Saul não queria Deus, o Saul queria apenas mais uma vitória para resolver aquela situação. Ele não queria Deus, ele não queria a presença de Deus, ele queria resolver aquela situação. Davi não. Davi perderia o que tivesse que perder, para não perder o que ele tinha, para não perder a presença de Deus, a comunhão com Deus. Por isso que o Saul não teve resposta e nem vida mais, porque pouco tempo depois ele morreu, e morreu numa batalha exatamente contra os filisteus. Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados e as mãos no coração. Eu peço que você agora reflita e ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça. Diga ao Senhor. De repente essa palavra veio e ela até assim, queimou os seus ouvidos. Você pode ter pensado, meu Deus, eu me vejo numa condição muito parecida com a do Saul. Ou às vezes até o final. De que você é o tipo de pessoa que só busca Deus quando algo está muito ruim. Busca Deus só quando precisa de alguma coisa. E não busca a Deus. Quer dizer, você busca solução, você busca resultado. Tem gente que nunca buscou a Deus. Apenas buscou coisas. Buscou resultados. Apenas buscou situações. Mas não Deus. E esse é o momento de você mudar isso na sua vida. De você conhecer a Deus e viver. Viver com Deus, viver para Deus, viver essa vida em que a gente passa, vive, sente as coisas, vê as coisas, tem vontade das coisas, mas acima de tudo isso, nós temos relacionamento com Deus. Então isso passa a ser equivalente ao nosso ar. Isso passa a valer mais do que os alimentos que você está colocando no seu corpo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso,
A minha oração nessa manhã é para que as pessoas te conheçam de uma forma diferente dessa que o Saul conhecia. Que aqui, meu Deus, não tenha pessoas que busquem apenas soluções, eventos, sensações, alívios, coisas, mudanças de pessoas, soluções de problemas. Mas eu oro para que cada uma aqui te conheça. Que cada uma, meu Deus, tenha experiência com o Senhor. Que receba a revelação da Tua palavra. A revelação da Tua palavra. Para que, de acordo com a Tua palavra, venha, meu Deus, ter uma vida que tenha intimidade, comunhão com o Senhor. E que viva, meu Deus, de acordo com o que tem alcançado da Tua palavra. Que tenha honestidade intelectual no que faz, no que fala, em como trata, em como age, em como reage com as pessoas. Porque agora tem o olhar do Senhor, a vida que vem do Senhor. Eu peço que o Senhor venha agora, meu Deus, chacoalhar, balançar, meu Deus, aqueles que estão caminhando como Saul, para chegar num ponto de terror, meu Deus, que é inevitável. Perdas, meu Pai, consideráveis. Alguns até da própria vida. Balance essa pessoa agora, para que ela não continue nesse caminho, dando passos largos para o maior abismo da vida dela, que é o dela ser tragada, sem nenhum temor, sem salvação. Eu peço que aqui cada um, meu Deus, seja tocado pelo Espírito Santo, para se voltar para o Senhor, para buscar o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, e olhar para Jesus como caminho para esse Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Filho que o Senhor deu em nosso lugar, e morreu para que nós não tenhamos de morrer. Que a nossa morte seja para o pecado, que seja para a velha vida, para que tenhamos vida eterna com o Senhor, para que passemos a eternidade no céu, no lugar daqueles que amam a Deus. E que cada um, meu Deus, possa dizer, meu Pai, como a frase mais importante da sua vida: eu amo a Deus. A frase mais importante da nossa vida não é nem que Deus me ama, porque isso não muda. Mas a maior mudança é eu amar a Deus. É essa pessoa passar a amar o Senhor. E amar o Senhor mais do que ela ama a si ou ama qualquer outra pessoa que ela conheça. E eu oro, meu Deus, para que cada um se desperte, que seja tocado e que receba do Senhor agora o Espírito para que caminhe para essa direção. A direção oposta a que Saul caminhou, a direção do Senhor. A de estreitar o relacionamento e não se distanciar. A de estar não perto, mas junto do Senhor. Se tornar uma extensão do teu Espírito Santo, como disse Paulo. E a cada dia, meu Deus, crescer nesse contexto, nessa comunhão e nessa vida com o Senhor. Nos abençoa, meu Deus. Eu oro, eu creio, eu tomo posse, eu recebo e eu declaro sobre a vida de cada pessoa que seja abençoada, que receba unção, que receba a visão, meu Deus, e que viva de acordo com o entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.